Olá, alunos do ensino médio, na terceira série do ensino médio, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Comigo, professor Rodrigo Ribeiro, ministrante deste componente. Vamos ver o que teremos na nossa aula de número 32. Muito bem, como objeto de conhecimento, conhecimento e interação em manifestações artísticas, culturais e literárias e produção de textos orais, escritos e multimodais. Como detalhamento, utilização das diferentes linguagens artísticas, corporais e verbais na participação e organização de movimentos artísticos, literários e culturais, exercitando a autonomia, a colaboração, o protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva nos contextos locais, regionais e globais, ok? Muito bem, vamos à nossa aula. Muito bem, olha só onde eu estou, né? Talvez vocês conheçam aqui esses locais, né, que estão aparecendo aqui ao fundo. Talvez já tenham visto em algum lugar essas imagens aqui que nós estamos, né? Aí ambientes diferentes dentro do nosso estado. Talvez vocês se reconheçam, né? Se identifiquem com essas imagens que nós temos aqui. Exatamente isso a nossa aula de hoje traz, né? Nós vamos falar de manifestações culturais, manifestações populares, né? Manifestações artísticas do nosso estado do Amazonas. E qual a relação disso com a língua portuguesa? Além de nós falarmos dessas manifestações, nós vamos falar de como a língua portuguesa está atrelada a esses, né? A linguagem, a literatura está atrelada a essas manifestações culturais. Vocês viram então que nós vamos falar de, né, festival ali de Parintins, festival de Manacapuru, além de outros festivais que nós temos também na nossa região. Não necessariamente nós vamos trabalhar nessa aula, né, mas vamos conhecer também alguns deles. Então, as manifestações artísticas culturais do Amazonas, né, a primeira delas, talvez a mais famosa, é o Festival Folclórico de Parintins. Então, o Festival Folclórico de Parintins ele é um evento de cunho popular, conhecido mundialmente pela disputa entre os bois bumbás. Vamos lá? Caprichoso, que representa as cores azul e branco, e garantido, que defende as cores vermelho e branco. Com data previamente determinada, a festa acontece sempre no último fim de semana do mês de junho, com 2h30 de apresentação por noite para cada bumbá. O enredo da apresentação, né, das apresentações de Parintins gira em torno do Alto do Boi, assim como no Maranhão, com o Bumba Meu Boi, mas no Amazonas a figura do indígena e o dia a dia do caboclo são inseridos. Então nós temos lá em Parintins, né, 3 noites de apresentações, né? E esses bumbás, tanto garantido quanto caprichoso, eles têm 2h30 para se apresentarem. Uma manifestação ali popular. O enredo, né, das apresentações, então, ela gira em torno do Alto do Boi, que nós temos ali, né, a Catirina, né, que é uma figura típica aí do nosso alto, desejando a língua do boi, e aí o boi é morto, depois ele é ressuscitado pelo pajé, uma história bem interessante de nós acompanharmos. E ele foi baseado ali no Bumba Meu Boi, né, do Maranhão, mas com as figuras, né, do indígena, do caboclo inserido, ou seja, tornou-se uma cultura nossa, uma cultura do estado do Amazonas, tendo a nossa própria identidade, certo? Então, nós vimos agora o Festival de Parintins. Vocês vão acompanhar comigo outro festival também muito rico, né, em outra cidade do Amazonas. Olha só de quem eu estou falando. Muito bem, estou falando de Manacapuru, né? Aqui temos uma imagem linda lá do Cirandródromo, né? Ou do Parque do Ingá, onde acontece ali a disputa das cirandas, das 3 agremiações. Então, o Festival de Manacapuru é um espetáculo cultural da Amazônia, composto por 3 agremiações. Lá em Parintins nós temos Garantido e Caprichoso, e em Manacapuru nós temos 3 agremiações. Olha só. A Flor Matizada, a Guerreiros Mura e a Tradicional, que disputam aí entre si, geralmente no último fim de semana de agosto, o título de melhor, né, do festival, né? O título Quem é a Ciranda, que é a melhor ali do Festival de Cirandas de Manacapuru.
Essa manifestação popular é herança portuguesa e desembarcou no Amazonas através dos nordestinos no período áureo da borracha. Então, a ciranda, né, ela vem de Portugal e ela chega ao Brasil pelos ela chega ao Brasil de Portugal, né, pelos portugueses, e ela vem para o nosso estado com os nordestinos no período áureo da borracha, né? Então eles trazem a ciranda para cá, cirandinha mesmo, que é aquela brincadeira de roda. Então, depois aí do Nordeste, a primeira parada foi o município de Tefé. De Tefé veio para Manaus, né? Essa dança de roda veio para Manaus. E depois se firmou lá em Manacapuru, né? Nos anos 80, né? Onde nós temos então ali o Festival de Cirandas, que ficou enraizado, né, na cidade de Manacapuru. Continuando, a ciranda chega a Manacapuru sob a supervisão do professor José Silvestre, que criou aí a ciranda flormatizada na Escola Estadual Nossa Senhora de Nazaré, que na época não era esse nome ainda, flormatizada, tá? Era a Escola do Nazaré e era uma disputa entre as escolas ali de Manacapuru. Continuando, com o sucesso da ciranda da Escola do Nazaré, né, que eu acabei de falar para vocês, outras escolas resolveram montar suas cirandas. A Escola José Mota criou a ciranda Guerreiros Moura e a Escola Estadual José Cefaí foi o berço da ciranda tradicional. Continuando, no ano de 1997, as cirandas então deixam de ser uma disputa entre as escolas, que eu acabei de falar para vocês, e são abraçadas por bairros do município, né, de Manacapuru, com a criação do primeiro festival de cirandas da cidade. Olha só que legal, né? Primeiro festival de cirandas da cidade. E hoje essa disputa acontece no Cirandródromo, que é esse lugar que nós estamos vendo aqui na imagem, onde, né, a magia toda ali acontece, tá bom? Então nós falamos de Parintins e nós falamos de Manacapuru, duas cidades do interior do estado do Amazonas, que tem dois festivais riquíssimos, né? Duas manifestações culturais que são riquíssimas e trazem aí pra gente uma contribuição enorme dentro da linguagem, dentro da literatura, enfim, temos muitas coisas a estudar dentro desses dois festivais. E nós vamos falar agora sobre os textos escritos e orais que nós podemos encontrar nessas manifestações. Vamos dar uma olhadinha? Muito bem, nós vamos falar de texto escrito e oral, locais e regionais. Percebam que lá na introdução da aula, né, eu falei isso para vocês, nós precisamos trabalhar isso dentro dessas manifestações culturais, né? O que nós temos aí de importante dentro dessas manifestações. Então, nós temos as toadas e as cirandadas, né? Toadas e cirandadas. O que é isso, professor? Como que isso acontece, né? Nós temos cirandadas. O que é cirandada? O que é toada? Muito bem, nós vamos ver então melhor, né, essa parte oral e escrita dessas manifestações. Então, para o folclorista Câmara Cascudo, em 2012, toada pode ser definida como cantiga, canção breve, né, com estrofes e refrãos em quadras, na qual os temas principais são líricos ou brejeiros, né, uma coisa mais ali melódica, né? Uma coisa mais tranquila, mais lírica, né? A toada ali para o Câmara Cascudo significaria isso. Continuando, a palavra toada vem do verbo toar, ou seja, produzir um som forte, ressoar. Olha só, toar, né? Um som forte, ressoar. Por isso que diz aí em Parintins nós temos as toadas, né? Que é algo realmente forte. No boi-bumbá, o termo designa o canto de apresentação dos bois, tendo se transformado em um gênero autônomo. Então, a música ali, né, do Festival de Parintins é a toada, né? O canto das apresentações ali dos bois são as toadas e tornou-se um gênero autônomo, né, do próprio Festival de Parintins. No festival nós não chamamos música, nós chamamos a toada do garantido e a toada do caprichoso. Continuando, a toada é essencial para o festival, pois elas, né, têm a função de conduzir, então, aí os momentos das apresentações, sendo uma espécie de trilha sonora, né, em cada ano nos bois. Então, cada ano muda-se, né, as toadas aí, é como se fosse realmente uma trilha sonora do espetáculo, é a trilha sonora do espetáculo, né? Para cada momento se tem uma toada, se tem uma canção diferente. Então, ela é de suma importância para o festival, tanto de Parintins, né? E nós vamos ver então outro termo que nós utilizamos, eita, quase não sai, professor, utilizamos em Manacapuru, mas vamos continuar vendo a toada, olha só. Assim acontece com as cirandadas, olha só, né? Toada
cirandada, qual é a relação que nós temos aí? A composição musical da ciranda de Manacapuru, tá? Então, o termo se inspira nas toadas, também, cirandada vem de toada, e também norteiam todas as apresentações. Então, assim como lá em Parintins, a cirandada também ela vai nortear, vai ser o fio condutor de toda a apresentação do espetáculo em Manacapuru, né? Que é lá no Festival de Cirandas. As 3 cirandas, elas utilizam esse termo, as cirandadas, que são canções aí também, que vão conduzir todo o espetáculo. Entendido? Então, vamos só recapitular para a gente ir para uma segunda parte da nossa aula. Nós falamos dos 2 festivais, Parintins e Manacapuru, trouxemos aí, contextualizamos, né, brevemente o contexto histórico em que esses festivais acontecem, essas manifestações acontecem. Nós trouxemos o gênero oral e escrito, que são as toadas, ok? Então, é ali que faz parte, né, dessas 2 manifestações. E agora nós vamos ver como que esse gênero musical, né, como que essa toada, essa cirandada é aplicada ali no festival, né? Qual é a relação que ela tem com outros textos? Vamos dar uma olhadinha. De onde se origina então aí a ideia, né, para se criar as toadas, se criar as cirandadas? Nós temos a lenda da Matinta Pereira. Eu particularmente acredito em todos esses seres, tá? Vou logo adiantando para vocês. Então, vocês aí que também acreditam, acompanhem comigo, ou que não acreditam também não tem problema não. Faz parte aí do nosso imaginário, né, da região amazônica. A lenda da Matinta Pereira diz o seguinte: a Matinta Pereira, também conhecida como Mati Taperê, é uma personagem do folclore da região norte do Brasil. É representada por uma mulher idosa e assustadora que veste uma roupa escura e velha. De acordo com a lenda, a Matinta passa as noites e madrugadas pelas ruas assoviando de forma estridente, amedrontando as pessoas. Segundo a lenda, uma forma de não ser perturbado pela Matinta seria oferecendo a ela, no dia seguinte, algum tipo de alimento e tabaco, fumo. Dessa forma, ela deixaria de assustar as pessoas da casa, parando de assoviar. Caso contrário, ficaria assoviando todas as noites nas proximidades da casa. Em algumas regiões do norte do Brasil, a Matinta aparece com um pássaro escuro que ajuda a assustar as pessoas, assoviando de forma assustadora e levando o azar por onde passa. Em outras versões da lenda, ela possui a capacidade de se transformar em um pássaro. Ok? Então, nós temos aí a lenda da Matinta Pereira, certo? Já falei para vocês que eu acredito na Matinta Pereira, né? Minha avó dizia muito aí, quando passava, né, a rasga-mortalha em cima da casa, dizia que era agouro, que podia ser a Matinta. Ali, às vezes, ela vem na forma de uma coruja, né? Também a Matinta Pereira. E aí nós temos essa lenda do imaginário da região, da nossa região, né? Da região amazônica. Também pode aparecer em outros cantos do Brasil também, né? Aí a lenda da Matinta Pereira. Temos então aí um texto, uma lenda conhecida da nossa região. Vamos ver como que ela é transformada em canção, né? Entoada ou cirandada dentro dos nossos festivais aqui da Amazônia. Olha só. Matinta, guardiã da noite, ciranda guerreiros Mura. Então vejam que nós temos uma cirandada aí que foi transformada, que a lenda da Matinta Pereira foi transformada em cirandada. E aí nós vamos ler essa composição do Lurden Clay, de Emmanuel Pinheiro e Gamaniel Pinheiro, tá? Que são os autores, aí, os compositores dessa cirandada, com atenção a alguns termos destacados, e aí eu quero que vocês observem para a gente comentar depois, tá bom? Então, a canção começa dessa forma, né? A cirandada começa dessa forma. No coração da floresta, onde a lua se esconde, Matinta Pereira canta, compadre. Olha só o primeiro termo que aparece aqui, né? Compadre, e o silêncio se rompe. Rasga-mortalha, guardiã na escuridão, ela ecoa. O termo rasga-mortalha também está destacado. Com seu manto de mistérios, a velha da noite voa. Outro termo destacado. Com seus olhos de fogo ardente, ela guarda, ela pia. Os segredos da natureza na penumbra vigia. Com sua risada que assusta, assobio arrepiante, é a voz da consciência da floresta delirante. Quando a noite cai,
e as estrelas despertam, Matinta Pereira surge, e os espíritos se alertam. Ela dança com os ventos, é dos animais a protetora, rasga a mortalha guardiã, da floresta defensora, certo? Então nós temos aí essa toada que foi... Essa toada, né, que foi criada aí no Festival de Cirandas de Manacapuru. Temos mais uma parte que diz a seguinte: Senhora sombria da floresta, com teu assobio tenebroso, protege a verde selva com teu canto assombroso. Então vamos voltar lá para o início. Percebam que esses termos destacados, né, começando daqui, são termos que nós, amazonenses, nortistas, utilizamos no nosso dia a dia. Quem nunca ouviu falar da rasga-mortalha, né? Que tem aí, quem nunca ouviu falar dessa rasga-mortalha, e que ela é associada, que a Matinta é associada a uma velha da noite, né? Temos aí também esse termo, né, que a gente tem essa associação. Com seus olhos de fogo ardente, ela guarda, ela pia, né, como se fosse então um pássaro, que também essa velha ganha a forma de pássaro. Então vejam que nós estamos pegando elementos da lenda, tá, e trazendo para a cirandada. Quando a noite cai e as estrelas despertam, Matinta Pereira surge. É quando o quê? Quando anoitece, né? Quando o sol ali, o sol né, sai e entra a noite, as estrelas que despertam, ela vai aparecer. Então, vejam que nós temos aí a noite entrando e a Matinta Pereira, quando ela surge, né? Que é também essa parte aí, né, da história, que somente à noite é quando a Matinta Pereira vai surgir, né? Também a cirandada traz que ela é a defensora da floresta, assim como outros seres do imaginário amazônico também, né? O curupira, o mapinguari, né? A Matinta também é defensora da floresta e ela faz mesmo aí mal a quem também prejudica a nossa floresta, né? A fauna e a flora. Então vejam que todos esses termos, vou voltar aqui, ó, tem a ver com a nossa região, né? Rasga-mortalha, velha da noite, né? Os olhos de fogo ardente, ela guarda, ela pia. Então todos esses termos, eles estão voltados para a nossa cultura. Por isso que nós falamos das manifestações culturais, certo? Percebam que está tudo ligado, né? Eu trouxe a lenda para vocês, primeiramente, e depois trouxe a cirandada, né, lá de Manacapuru, para vocês perceberem como elas se encaixam, como elas se ligam. Nós estamos falando de textos orais e textos escritos. A cirandada enquanto texto oral, né? E a lenda também enquanto texto escrito. E as duas podem ser tanto oral quanto escrito, né? Ou vice-versa. Tá bom? Entendido? Nós vamos ver agora, então, uma toada, né? Nós vimos uma cirandada, nós vamos ver uma toada para também verificar esses elementos que estão presentes, elementos da nossa região que estão presentes lá na toada. Olha só. A toada chama-se Pescador da Amazônia, do Boi Caprichoso. Composição, Eric Nakanomi, Ronaldo Rodrigues, Tarcísio Coimbra e Keandro Tavares, tá bom? Então a toada diz aí, né? Temos começa com um refrão. Pra ilha eu vou, sou caprichoso, é mês de junho, eu vou brincar de boi bumbá, certo? Muito bem. Observe novamente as letras, as palavras que estão em destaque, tá bom? Que aí a gente vai, daqui a pouco, fazer uma análise e associar essas palavras ao nosso cotidiano, né? A nossa região amazônica, né? Então, olha só. De sua choupana de palha, o caboclo sai para a lida. Calafeta com breu a canoa, benze os arreios, defuma o arpão e vai pescar a vida. Rema, proeiro, lança tua tarrafa na beira do rio, estende a malhadeira, estrova o espinhel, olha o boto tucuxi. Velho proeiro conta a história de bicho encantado do rio e teme o perigo da boiúna, iara e sucuri. Movem-se as canaranas, peixe-boi tá no pari. Bate a gaponga, afia o arpão nas mãos a São Pedro pede proteção. Pescador, vai buscar teu sustento,
em furos e lagos, esperança nos olhos, certeza de um novo amanhã. É Piracema, alegria do curumim, é fartura nesse beiradão, camaroeira pesca o camarão. Com fé e humildade, agradeço a santa padroeira. Cultura milenar é a magia que encanta, que o caprichoso vem mostrar no folclore popular. Então vamos lá para o início, né? Muito bem, toada pescador da Amazônia do Boi Caprichoso. Vejam aí quantas palavras nós temos do nosso cotidiano amazônico, né? Vocês viram que a toada é o quê? É a descrição de um pescador que sai ali para a lida, né? Ele vai pescar. Mas veja quanta poesia nós temos simplesmente nessa ação de pescar, né? E olha como as toadas, elas são transformadas. E aqui, né, nós temos uma toada do Boi Caprichoso, para ninguém ficar com ciúme, por favor, temos também do Garantido, que trazem essa realidade cotidiana caboclo, trazem enredos sobre a defesa da Amazônia, a defesa dos povos originários, né? Quanta coisa interessante que nós temos dentro dessas letras, dessas toadas. E aí, uma simples lida, o caboclo saindo para pescar, olha só como é transformado em poesia, né? Essas narrativas aí, essas ações, elas são transformadas assim como a lenda, né, que foi transformada numa cirandada. Nós temos também o cotidiano, né, a vida sendo transformada em canção, né, no caso numa toada. E aí eu quero que vocês observem comigo essas palavras, né, talvez que vocês conheçam, né, que seja do cotidiano de vocês, mas a gente vai ver uma a uma então do que como, né, esse vocabulário amazônico é incorporado também dentro dessas toadas. Vamos lá, voltar então com a toada, olha só. Mais uma vez nós temos o início, mas nós começamos então, né, com a palavra que está grifada aqui, choupana, né? Vocês já ouviram falar desse termo? Então, choupana aí, segundo, né, a nossa tradução aqui popular, é uma pequena casa ou cabana feita de madeira, né, dos ramos. É como se fosse uma casinha ali de... Ele coloca, né, como o compositor, de sua casa de choupana de palha. Então, de sua casinha ali de palha, né? O caboclo, ele sai para a lida. Ele está ali na casinha dele de palha, ele sai para a lida. O que ele vai fazer? Ele calafeta com breu a canoa, benze os arreios e defuma o arpão. Então, calafeta, breu, arreios e defuma o arpão. O que ele faz, então? Ele vai calafetar, que é o quê? Uma técnica que consiste em vedar buracos, né, e fendas com materiais selantes. Então, ele vai tapar ali aquele buraco, ele vai vedar esse buraco com breu, que é um vegetal sólido, né, quebradiço e transparente, obtido aí para destilação de goma de pinheiro. Então, é uma coisa que vai fechar ali, que vai vedar um buraco. Aí ele vai benzer os arreios, né, que é ali tem um adorno, um enfeite, que é quando ele vai sair para a pescaria. E vai defumar o arpão. Essa prática de defumar ali o arpão, né, acho que é uma forma de benzer, né, o arpão. Aí quem for pescador pode até falar isso, né, com mais propriedade. Então o arpão ali, que é um instrumento formado por um ferro, né, feito ali feito para fisgar os peixes, né, enfim, outros seres aquáticos também, tá? E vai pescar, ele sai então para pescar a vida, certo? A outra palavra que aparece é proeiro. Então a gente entende que proeiro vem de quê? De proa, né? Que é o remador ali da proa de uma embarcação pequena, da sua canoa. Ele é o proeiro e ele vai remar ali na proa da sua canoa. Outra coisa que aparece aqui é tarrafa, malhadeira e espinhel. São termos muito, né, originais aqui da nossa região. Então a tarrafa é aquela rede de pesca circular ali de malha fina, né, que tem uns pezinhos ali na ponta, pela qual ela é puxada. Tem aquele cabo mais fino no centro, né, no qual é puxada. A malhadeira já é um apetrecho de pesca frequentemente utilizado na pesca regional. Eu acredito, não sei se eu estou errado, mas a tarrafa é aquela que você joga
né? É a que joga, que forma o círculo, e a malhadeira é que você atravessa o rio, né? Pro peixe não passar aí. Tenho certeza que vocês são bem mais experientes do que eu. Aí, por favor, não diga que o professor está passando vergonha aqui nesta aula neste momento. Mas eu sou amazonense, hein? Só não tenho essa prática, mas tudo bem. O espinhel também, que consiste aí em um aparelho de pesca, né? Que utiliza ali as iscas para a atração, para puxar, para pegar os peixes, né? Tem aí o atrativo do peixe. Nós temos também pari, um termo, né? Também da nossa região, e gaponga, né? E o que seria o pari? É uma armadilha, né, para apanhar peixes em rios feitas de vara, né? O pari. E a gaponga é essa técnica de pescar, que aí vem dessa origem indígena, né? Quando se bate aí repetidas vezes na água, uma pequena bolinha, né? Feita ali de costela de peixe-boi que é presa pelo caniço, ali para atrair o peixe também, que ele vai provocar um pequeno ruído, como se fosse um fruto caindo na água, ok? Então, esses são os termos que aparecem aqui, né, grifado. Temos também piracema e camaroeira, né? O que seria a piracema? A piracema é um movimento migratório aí de peixes no sentido das nascentes dos rios, né, para fins de reprodução, apenas de reprodução. Então, quando ele diz é piracema, a alegria do curumim. Então, tem a fartura, né, a fartura ali no beiradão onde o pescador mora. E por último, camaroeira, que significa aí a pessoa que pesca ou vende camarões, né? Camaroeira pesca o camarão. Então vejam, olha só, quantas palavras nós temos, né, da nossa região, do nosso cotidiano, né, da nossa lida na nossa região amazônica, quantas palavras nós temos incorporadas a uma toada, né? A uma toada que é produzida pelo povo amazônico, né, pelo povo nortista, no interior do estado do Amazonas, mais especificamente em Parintins ou em Manacapuru, né? Nós temos uma rica cultura nessas manifestações culturais. E nós devemos nos orgulhar disso. Nós devemos, olha só que interessante, olha quanta cultura, né, quanta linguagem, quanta literatura nós temos aqui na nossa região. Nós devemos nos orgulhar disso, né? Não só em Parintins, não só em Manacapuru. Nós temos aí a festa do peixe ornamental lá em Barcelos, né, com a disputa do acaradisco e do cardinal. Nós temos lá em Tabatinga a disputa das onças, né? A onça preta, a onça pintada, dentro do Feste-Sol. Nós temos em São Gabriel da Cachoeira a festa das tribos, né? Baré, Tucano. Então, lá é produzida muita coisa também, né? E é muito interessante porque nós temos aí uma riqueza imensa. Nós temos Fonte Boa, né? Nós temos a disputa dos bois também, são produzidas toadas com a linguagem da nossa região, né, do nosso norte. Então, vamos valorizar a nossa cultura, valorizar o que é nosso, né? Defender a nossa linguagem, defender a nossa cultura, defender a nossa literatura que é produzida aqui, né, os nossos textos literários, certo, pessoal? Então, a nossa aula aí compreendeu essas manifestações culturais, aliadas aos textos orais e escritos produzidos nessas manifestações. Nós trouxemos as cirandadas e as toadas, como que as lendas são incorporadas aí nessas toadas, ou cirandadas, né? E como a nossa linguagem, né, o nosso cotidiano também é incorporado nessas linguagens das cirandadas ou toadas, tá bom? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado da nossa aula, eu particularmente adorei. Volto numa próxima oportunidade. Até lá, tchau, tchau.